Fala tubarões, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre Renko, como você pode utilizar o Renko, o que é o gráfico de Renko, qual que é a diferença do Renko para um gráfico temporal, enfim, vamos estar falando sobre tudo isso aí no vídeo de hoje. Então aqui na minha tela eu já tenho, na minha direita, um gráfico de Renko, na minha esquerda, um gráfico temporal de 5 minutos. Inclusive está com as médias aqui, que eu dei a aula de médias móveis e deixei aí esse layout. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem dois gráficos. Principal diferença, quando você bate o olho no Renko, você já vê uma coisa diferente para quem está acostumado lá no gráfico temporal. Aqui todos os candles são iguais, têm o mesmo tamanho o box, olha aqui. Você olha para todos eles, seja positivo, seja negativo, é tudo igual. Por que isso acontece? Por que todos os candles são iguais? Porque o Renko, ele é um gráfico que vai se mover conforme uma variação de pontos, uma variação de ticks. Então, como ele se move por variação, se move por ticks e não por tempo, você vai determinar quantos ticks que você quer que seja aquele Renko, né? Então, em vez de você escolher quantos minutos vai ser o seu gráfico, você vai escolher qual que é o tamanho desse Renko. Aqui a gente está num 4R. Importante, antes de eu mostrar isso, deixa eu falar uma coisa. O gráfico de Renko, ele não tem um padrão universal. Ou seja, o Renko do Profit pode ser diferente e é diferente, pelo menos até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é 11 de outubro, ele é diferente do gráfico de Renko da Trade, por exemplo, que é a segunda principal plataforma aqui do Brasil para o nosso mercado. E ele é igual já ao Renko da Flash Chart. Se você não conhece a Flash Trader, é uma plataforma muito boa, inclusive, que ela é exclusiva para a rede XP, ou seja, Rico, Clear e XP Investimentos. Você só vai encontrar Flash Charts nessas plataformas, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano é isso, pelo menos era antigamente. Enfim, o gráfico de Renko, ele não tem padrão universal. Se você pegar o MetaTrader, por exemplo, inclusive no MetaTrader eu acho que nem tem gráfico de Renko, e instalar lá um plugin para ter o gráfico de Renko no MetaTrader, provavelmente pode ser que seja diferente do Profit, seja diferente do da Trade, seja uma terceira versão. Se você pegar uma plataforma americana, pode ser que o Renko seja diferente. Então, é importante você saber que o Renko, ele não segue um padrão. Eu vou estar mostrando aqui o Renko do Profit, que é a plataforma que eu utilizo. Tudo que eu falar aqui, se você olhar no teu gráfico, se você usa outra plataforma e não for igual, provavelmente é por conta disso. É porque o Renko, ele não tem um padrão, tá? Então vamos colocar aqui no dia de hoje, dia 11 de outubro. Então aqui o gráfico de 5 minutos, aqui o gráfico de Renko. A gente vê que o movimento, assim, global, ele é o mesmo. O preço subiu, o preço caiu e fez um pullback e tá aqui. Olhando nos 5 minutos também, preço subiu, preço caiu, fez um pullback e tá aqui nessa próxima perna. O que dá para se notar é o número de candles, que é bem diferente. Então, aqui vai formar um candle a cada 5 minutos e já no Renko vai formar um candle a cada 4 ticks. Afinal, a gente está no 4R. Então, quando eu coloco aqui 4R, ele já mostra aqui, ó, 4 ticks. Aí coloca entre parênteses Renko. Se eu colocar aqui 3R, ele vai lá, 3 ticks, vamos dar um Enter. Já mudou um pouco o gráfico aí. No 4R a gente não tinha esses pullbacks, essas voltas todas aqui. Quer ver lá? 4R, olha aqui, a gente só tem um Renko virou para cima, depois foi para baixo. 3R, se eu colocar 2R, vai estar mais detalhado ainda. Olha lá, mostra praticamente todas as variações. Então, voltando para o 4R, fica mais fácil de explicar como que vai funcionar o Renko, como que ele vai dar continuidade a movimentos, como que ele vai virar para cima, virar para baixo, quando que ele vai deixar pavis também. Então, 4R, 4 ticks. 4 ticks, o que é o tick? Para quem não sabe, tick é a mínima variação de cada ativo. Então, no dólar, cada tick é meio ponto. No índice, cada tick é 5 pontos. Nas ações, cada tick vai ser 1 centavo. Então, o tick é a variação mínima do ativo. Aqui no dólar, se tratando de meio ponto, cada box, então, que vai ser 4 ticks, ele vai ser correspondente a 2 pontos. 4 ticks igual a 2 pontos. Então, se cada 4 ticks é igual a 2 pontos, esse Renko aqui, ele tem topo no 126,5, tem mínima aqui no
124 e tem mínima no 125, tá? Então vamos mostrar aqui na prática, dei um zoom aqui bem grande para você ver claramente como que se trata essa questão do renko. Vamos pegar um box aqui, pegar esse box, que ele tá liso, não tem pavis, para ficar mais claro. Então eu determinei, esse aqui é um gráfico 4R, como vocês podem ver aqui em cima, 4 ticks. Então ele começou aqui no 113. E, para você que não está acompanhando aqui, ó, do lado direito do gráfico, tem aonde eu tô com a cruz, aonde eu tô com o preço. E ele terminou aqui no 114,5. Pô, Uriel, mas 4 ticks não são 2 pontos? Sim. Então, o Renko do Profit, ele considera 4 ticks para ele continuar o movimento. Ou seja, ele vai andar um tick, meio ponto, um ponto e meio. No quarto tick, o que ele faz? Ele abre o próximo candle. Então, se ele ficar aqui um ponto e meio, um ponto e meio, ele vai ficar mexendo aqui, como por exemplo agora esse candle que está aberto. Se ele ficar aqui 12, 12,5, 12, 12,5, ele não abre outro candle. Agora a hora que ele ticar aqui o 13,5, ele vai abrir mais um candle. Então, o gráfico do Renko funciona dessa forma. Se você estabelecer que é um gráfico de 3R, 3 ticks, o box vai ter 2 ticks e o terceiro tick é o novo box que está se abrindo. Então, vamos falar agora sobre virada de Renko. O que precisa acontecer para virar o Renko, para inverter o sentido do gráfico? Ele precisa andar 2 boxes para trás mais um tick. Ou seja, ele precisa andar 3,5 pontos, tá? Ele vai andar 3 pontos, que é equivalente a 2 boxes, afinal cada box aqui tem 1,5 ponto, e quando ele ticar o próximo, ele vai virar o Renko. Uma dica que eu dou, se você utiliza o Profit, e é dessa forma que o Profit trabalha, você pode simplesmente olhar 2 boxes para trás, ou seja, a gente tem esse box aqui, vou desenhar para ficar mais claro para vocês. A gente tem esse box, olhando 2 boxes para trás. Só o box, não considerem o pavio. E tem esse box. Ou seja, a virada do Renko aqui vai ser quando ele ticar abaixo desse último box. Ticar abaixo significa ele negociar meio ponto abaixo. Se ele vier aqui e ticar, o fundo desse box está no 8,5. Então, quando ele fizer um negócio a 8, ele vai virar esse Renko aqui para baixo. Se ele só for aqui embaixo e voltar para cima, se ele vier a 8, por exemplo, e voltar para cima, ele vai deixar um pavio e não vai virar para baixo. Ele simplesmente só veio ticar esse preço. Como, por exemplo, agora, se ele tá negativo, tá? Ele ainda não fechou esse box, mas ele tá negativo. Se ele vier e continuar o movimento de alta, ele vai deixar um pavio e vai ficar um candle positivo. Como, por exemplo, esse aqui. Ele abriu aqui nesse nível de preço, e aí ele veio, ticou para baixo, mas não chegou a vir aqui 2 boxes anteriores. Se ele tivesse vindo aqui 2 boxes anteriores e ticado o 105, ele teria virado um candle negativo. E todo o Renko, que é uma virada, que é um martelo desse aqui, ele tem pavio por quê? Exatamente por conta disso, porque ele abriu nesse nível de preço. Então ele sempre vai ter um pavio. Não existe box sem pavio na virada do Renko. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver que todos os topos, todas as viradas de Renko tem pavio. Tem pavio. Virou, estava positivo, virou para baixo, tem pavio. Virou para cima, tem pavio. Sempre vai ter esse pavio aí no Renko. Essa é uma característica do gráfico de Renko. E por que que eu gosto de utilizar o gráfico de Renko e não utilizar um gráfico temporal? Porque no gráfico de Renko eu tenho a real movimentação do dólar ali, que é esse ativo, ou a real movimentação do índice. Por que a real movimentação? Porque só vai ter gráfico se movimentar o preço. Já o gráfico temporal, não. Mesmo que o preço fique ali parado por horas, ele vai continuar fazendo candle. Por quê? Porque ele é temporal. Então, toda vez que der aquele período que eu coloquei, por exemplo, 5 minutos, ele vai formar um novo candle. Ficou 5 minutos mais parado ali, vai formar um novo candle. Dá uma olhada no DI, que é um ativo que movimenta pouquíssimo, como fica um gráfico temporal. Esse é um gráfico temporal no DI. Por quê? Porque não movimenta, vamos colocar 15 minutos. Então você acaba tendo uma visão errada da movimentação de preço dos ativos. Agora, se eu coloco, por exemplo, um 2R, olha aí, fica um gráfico muito mais nítido do que está acontecendo do que um gráfico temporal. Dow Food, 5 minutos. Vou colocar o 4R aqui.
eu tenho uma ideia de movimentação real do preço. Eu não vou ter isso aqui, ó, que é o gráfico parado, uma região de preço que ficou ali sem negociar praticamente. No Renko, ele só vai movimentar caso aconteça movimentação de preço. E é isso que eu opero. É com isso que você ganha dinheiro, com movimentação de preço e não com movimentação do tempo. Você pode entrar numa operação e ficar 2 horas lá com o preço em cima de você. Agora no Renko não. Você tem ideia da movimentação do preço, que é o que te traz dinheiro real. Uma dica aí agora para você poder estar utilizando o Renko para determinar o seu stop e para poder estar determinando a entrada. Eu não utilizo mais isso hoje porque eu tenho uma boa leitura de fluxo. Eu tenho vários outros fatores que me dão motivadores de entrada muito melhores do que só a virada do Renko. Mas no início eu já utilizei da virada do Renko para poder estar determinando entrada ou não numa operação. Então vamos lá. Eu vejo aqui uma perna de baixa, falo, pô, o movimento está de baixa. Eu quero entrar na baixa. O que eu vou esperar acontecer? Uma virada de Renko para baixo. Então começou essa perna de baixa aqui, eu falo, quero entrar. Virou para cima, beleza. Aí o que eu falo? Quando virar um Renko para baixo, eu vou entrar na venda. Depois de ter virado para cima, ele vem, vira para baixo, aí aqui eu defino o stop no topo desse Renko aqui. Meu stop vai estar nesse topo aqui e eu vou ter entrado aqui, ó, na virada do Renko. Virou para baixo, olha a perna que deu para pegar. Foi para cima lá de novo, virou o Renko para baixo, entrada, stop. E aí você pode estar alongando as suas operações e tendo aí facilmente um stop e um motivador de entrada. Isso é muito válido para movimentos em mercado direcional. Agora, no mercado lateral, eu não indico que você use virada de Renko para poder estar entrando. Use virada de Renko para poder estar entrando, para determinar stop no mercado direcional. Por quê? No mercado direcional, a tendência é que ele deixe topos e fundos ascendentes. E com a virada do Renko, você consegue aí ter facilmente a identificação de um topo ou de um fundo. Afinal, virou, pode vir para baixo. Virou para cima, vai para cima, ok? E uma coisa que é legal no Renko e que você não tem no gráfico temporal é que quando você for definir o seu stop, sempre vai ser o mesmo, porque o Renko ele é padrão. Agora, se você espera fechar um candle positivo nos 5 minutos, por exemplo, cara, aquele candle pode ser um candle de 15 pontos, pode ser um candle de 3 pontos, pode ser um candle de 10 pontos, enfim, não tem limite. Agora no Renko ele sempre vai virar com o mesmo tamanho. E aí você sempre vai ter um stop ali padronizado. Então se você gostou da explicação sobre o gráfico de Renko, se você gostou dessa dica que eu dei agora no final sobre como você pode estar utilizando o gráfico de Renko para definir as suas entradas, deixa o like, se inscreve no canal, vai dar uma olhada nos meus outros conteúdos, inclusive no vídeo que eu falo sobre essas médias que estão aqui. Eu vou estar deixando ele no card, basta você clicar no card aqui em cima e você já vai lá direto para esse vídeo. Então muito obrigado por ter assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo.